Bom, o cilindro ele, ele apresenta um volume e esse volume é calculado pela multiplicação da área da base e da altura. Como que a área da base é um círculo e calculamos a área de um círculo πr², a fórmula geral do volume do cilindro é essa aqui. E o volume da esfera é calculado por 4/3 de πr². Na letra A, o exercício pede o espaço que tem não ocupado por nada, ou seja, ele quer, no final das contas, a diferença do volume do cilindro com o volume das bolas. Interessante que ele nos deu o volume do cilindro. Então temos que calcular o volume de cada bola e depois fazer essa diferença. Mas tem um detalhe. Como ele fala que a bola encaixa perfeitamente no cilindro, podemos falar o seguinte, que o raio do cilindro aqui, no caso isso aqui é uma visão frontal, o raio do cilindro tem o mesmo raio da bola. Então o raio da bola, que é uma esfera, é igual ao raio do cilindro. Então podemos dessa forma achar uma proporção entre a altura do cilindro e o seu raio. Porque olha só, se isso aqui é raio, isso 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 é raio, podemos falar que a altura do cilindro é igual a 6 vezes o raio. Esse raio é o raio do próprio cilindro e também da esfera da bola. Então olha, como que o raio da bola é igual ao raio do cilindro, a gente pode falar o seguinte, que a altura desse cilindro vai ser 6 vezes o raio. Com essa relação, podemos prosseguir no exercício. Sabemos que o raio do cilindro, quanto que vai o volume do cilindro? V, volume dele, π, r² vezes h. Só que h não é 6, não é 6r. Então, o volume vai ser π r² vezes 6r. Só que o volume do cilindro foi dado pelo exercício. Ele vale 5,175. Então aqui, dessa forma aqui, conseguimos descobrir o valor do raio. Então olha lá. Raio ao cubo, porque r² vezes r, r ao cubo. Se eu pegar 6 e passar para baixo e o π passar para baixo, vai ficar assim, ó. 5,175 dividido por 6π. E eu posso agora fazer uma simplificação. Eu posso dividir aqui em cima por 3, que vai dar 1,725. E aqui embaixo por 3, dando 2. Então, r ao cubo vai ficar 1,725 sobre 2π. Então, achamos o valor do r ao cubo. Vamos agora usar a fórmula da esfera, para achar o volume da esfera. Então, o volume da esfera é o quê? 4/3 de π r ao cubo. Mas como que o r da esfera é exatamente o r do cilindro, o raio do cilindro, podemos substituir. Então o volume de cada esfera vai ser o quê? 4/3 π vezes 1,725 sobre 2π. Dessa forma, vamos encontrar que o volume da esfera, de cada esfera, é exatamente 11,50 centímetros ao cubo. Isso aqui que acabamos de calcular é o volume de cada esfera. Como na letra A ele está pedindo a diferença do cilindro com os volumes ocupados pelas bolas, então basta agora fazer a diferença.
do volume do cilindro. Qual que é o volume do cilindro? 5,175 menos 3 vezes, porque são 3 bolas, o volume de cada esfera. Então, isso aqui vai gerar 1,725 centímetros ao cubo. Então, isso aqui é a resposta da letra A. Mas ainda tem uma letra B. E a letra B quer saber qual que é a razão entre o volume das 3 bolas e o volume do recipiente, da lata, que é um cilindro. Então, essa razão, como que pode ser feita? Razão, basicamente, o volume que achamos aqui, só que são das 3 esferas. Então, vai ser o quê? 3 vezes 1,50 dividido sobre o volume da lata, que é um cilindro. Ao multiplicar aqui em cima, isso vai dar 3.450 sobre 5.175. Ao fazer a simplificação, encontramos que essa razão é igual a 2 terços.